prefeito e do vice terem devolvido o dinheiro, a Câmara quer saber se houve má-fé. A população compareceu em peso à sessão legislativa que aprovou a Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI vai investigar se houve má-fé do prefeito ao reajustar o próprio salário da vice e dos secretários de Pontal. O reajuste não passou pela Câmara e foi baseado na lei que reajusta o salário dos servidores municipais, o que é ilegal, segundo o delegado sindical do Sindicato dos Servidores, que fez a denúncia. Eu acho muito importante, principalmente em relação à população. A população tem cobrado muito isso, tem cobrado do Legislativo, e o Legislativo foi imparcial e votou a favor dessa denúncia, dessa comissão processante. O prefeito e a vice devolveram o dinheiro, mas isso só ocorreu depois da denúncia do sindicato ao Ministério Público e Tribunal de Contas. A Câmara agora vai investigar se houve má-fé. Pontal possui 13 vereadores. A votação para a CPI ficou dividida, 6-6. A presidente do Legislativo decidiu pela investigação. Nossa produção tentou por 2 dias falar com algum dos vereadores, mas nenhum deles foi encontrado. A presidente da casa, Regislena Bazan, deixou uma nota dizendo que deu voto de Minerva favoravelmente à criação da CPI em atenção ao clamor público e pelo direito do prefeito se defender. 2 funcionários da Câmara confirmaram que os vereadores não ficam na casa por terem outro serviço. A população não tem acesso aos parlamentares, que foram eleitos para representar o povo e ganham pouco mais de R$6 mil. A preocupação é se a CPI vai realmente surtir efeitos. Procuramos a prefeitura, mas lá também não quiseram gravar entrevista. Os secretários municipais ainda não devolveram o dinheiro. Da penúltima vez que estivemos na cidade, o prefeito disse que se baseou em uma lei federal para reajustar os salários. Ela estende o dissídio aos secretários, ao prefeito e o vice. Inclusive, dos secretários tem até uma lei na Câmara também autorizando. E quanto ao prefeito e ao vice, eu nem fui questionar o jurídico, porque a gente já iria devolver o recurso mesmo, porque a gente, desde quando recebeu, a gente já alegou que não queria o aumento. Ele se baseia numa lei feita em 2012, que fixava o subsídio dos secretários. Mas essa lei ela não tem força para o reajuste anual dos próprios secretários, que teria que ter uma lei específica a cada ano que fosse reajustado. O Ministério Público informou que a investigação continua, já que eles devolveram somente depois da denúncia. Renata Carvalho, de Pontal, para o Jornal da Clube. O procurador judicial de Pontal enviou nota dizendo que, como prefeito e vice resistiram aos valores dos subsídios e não havendo qualquer prejuízo ao erário público, perdeu a razão o objeto do processo de cassação. Quanto ao fato dos secretários não terem feito a devolução, informou que uma lei municipal assegura a revisão anual do subsídio mensal dos secretários, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Ao vivo, a repórter Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Pulso, eu converso agora com o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, o que esperar da CPI criada em Pontal? Boa tarde. Boa tarde. Se for depender dos precedentes em cidades pequenas, será mais uma CPI arquivada e a população de Pontal, que já convive com desmandos de administrações anteriores, ela verá o seu sonho cair por terra. Qual deve ser a atuação popular nesse caso? A população deve ir para a Câmara, assistir toda a sessão de CPI, manifestar tranquilamente, com paz, passeatas pacíficas e demonstrar insatisfação com os políticos da cidade de Pontal. Mesmo devolvendo o dinheiro, a atitude do aumento demonstra o quê? Ato de improbidade administrativa. Se formos seguir o exemplo que a TV Clube noticiou dias atrás, tal qual de Brodowski, o prefeito e todos aqueles que se aproveitaram desse aumento indevido responderão por ato de improbidade administrativa, poderão ter os direitos políticos suspensos por até 8 anos, além de outras proibições previstas em lei. Os secretários também, que ainda não devolveram o dinheiro. Tendo devolvido ou não, a mera infração à Constituição Federal, segundo o Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, aumentos indevidos de agentes políticos, o Tribunal de Justiça tem decretado em apelações reconhecida a improbidade administrativa e mandando devolver dinheiro. Doutora, a CPI vai investigar se houve má-fé no aumento dos salários. As preocupações deveriam ser outras também?
Além de má fé, eu acredito que vereadora, como eu disse dias atrás aqui, por um respeitado apresentador do TV Clube, vereador não tem que ganhar nenhum subsídio e nenhum salário, tem que trabalhar gratuitamente para a população. Aí sim, eles vão parar de aprontar a arte tal qual aprontaram em Pontal. Os moradores lá reclamam que os vereadores não ficam na Câmara. O que representa esse fato para a população? Isso é um fato muito comum em cidade pequena. O vereador tem outra profissão, mas ele vai 2 vezes na Câmara das Sessões, faz o trabalhinho dele de 1 hora e recebe seus subsídios. Isso aí revela que realmente a população está indo para as ruas, se manifestando em Facebook e falando que não quer mais esse tipo de atitude por parte dos políticos brasileiros, seja de Pontal ou de Ribeirão Preto ou de qualquer outra cidade do país. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pussi. Ok, obrigado. Foi inaugurado hoje pela manhã em Ribeirão o posto de saúde da Vila Lobato.